Estamos dando início a mais uma transmissão das nossas exposições bíblicas. E o tema da nossa exposição nessa noite é um povo regenerado pelo Espírito. Um povo regenerado pelo Espírito Santo, bendiz o nome do Senhor. Peço que você abra sua Bíblia no Salmo de número 16. Nós leremos todo o Salmo, Salmo 16. E nos diz assim a palavra do Senhor. Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança, é o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. O Senhor não nos deixará ver a corrupção. Nós herdaremos a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso nós precisamos bendizer o nome do Senhor. Nesse momento nós vamos entoar juntos o hino de número 19 dos nossos hinários. Hino de número 19, Rei Sublime. Cantemos o hino de número 19, Rei Sublime. Ó Rei sublime em majestade e glória, sob as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória dos que
Vamos orar. Adoramos-te, Senhor, que o Senhor é o nosso Deus, nosso Senhor, o nosso ajudador. Adoramos-te, ó Deus, na beleza da tua santidade. Adoramos-te porque o Senhor é o único digno de ser adorado. Recebe, ó Deus, a nossa adoração pelos méritos de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Ainda em adoração ao nosso Deus, vamos cantar 2 cânticos espirituais, adorando ao nosso Deus. 2 cânticos espirituais nós cantaremos agora. Tu és soberano e como a corça. 2 cânticos espirituais nós cantaremos. Tu és soberano e como a corça. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Como a corça anseia por águas, por ti exulta o meu coração. Mais que o céu deseja ver a luz
eu não me sinto só. Tens o melhor pra mim. Como a corça, A corça anseia por água, por ti exulta o meu coração. Mais que o cego deseja ver a luz, não quero viver longe da cruz. Cuida de mim, guarda o meu coração, o meu falar, o meu agir. Guia meus pés, põe teu azeite em minhas mãos, para servir-te como queres, para honrar-te mais e mais e mais. Tua palavra que me fortalece, quando é noite, quando o dia amanhece, eu posso crer no teu amor. Faça chuva ou faça sol, ao teu lado eu não me sinto só. Pois tua palavra que me fortalece, quando é noite, quando o dia amanhece, eu posso crer no teu amor. Faça chuva ou faça sol, ao teu lado eu não me sinto só. Tens o melhor pra mim. Tens o melhor pra mim. Tens o melhor pra mim. Louvado seja o nome do Senhor. Um povo regenerado pelo Espírito Santo confessa o seu pecado ao Deus Salvador. Vamos fazer a leitura agora no livro do profeta Joel, seu capítulo 2. Joel capítulo 2, nós leremos do versículo 28 ao versículo 32. Joel 2, do 28 ao 32. A palavra de Deus diz assim: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Aqueles que o Senhor chamar. Nós precisamos confessar os nossos pecados diante do Senhor. A própria palavra diz que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Existe uma promessa de herança de vida eterna, mas também existe a necessidade da confissão dos pecados. Por isso, neste momento, nós vamos
entoar o hino 269 dos nossos hinários, Pureza no Sangue de Cristo. Só o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Hino 269 dos nossos hinários, Pureza no Sangue de Cristo. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Tens do seu sangue lavado e tendo puro coração os pecadores bebidos, tem por Jesus Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se desse sangue lavado, mais alvo que neve eu estou. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas purezas para o maior pecador. A quem mais alvo que a neve, o teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Se as faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha de amor. Pois quem mais alvo que a neve, o teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Vamos fazer uma oração de gratidão pelo perdão dos nossos pecados, porque fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Damos-te graças, ó Deus, porque o Senhor escuta as nossas orações. Damos-te graças, Senhor, pelo perdão que temos em Cristo, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Damos-te graças, ó Deus, porque podemos ter a certeza, conforme a palavra do Senhor nos ensina, de que se nós confessarmos as nossas faltas diante do Senhor, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos limpar do pecado. Por isso, ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor limpou-nos do pecado. Ajuda-nos, portanto, a não mais pecar contra Ti, e assim guardando a Tua palavra em nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Um povo regenerado pelo Espírito Santo confia no perdão concedido pelo Redentor. Vamos ainda fazer a leitura agora no Salmo 68, nos versos 18 a 20. Abra sua Bíblia no Salmo 68, nós leremos do verso 18 ao verso 20. A palavra do nosso Deus diz assim, Salmo 68, do verso 18 ao verso 20.
Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro. Recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte. Com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte. Apenas porque Jesus Cristo venceu a morte é que nós podemos ter vida. Isso deve encher o nosso coração de alegria e gratidão. E é em gratidão que nós devemos devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas na casa do Senhor. Esse seria o momento do culto em que nós traríamos ao gasofilácio os nossos dízimos e ofertas, mas em virtude dessa pandemia, durante um breve tempo, nós não podemos fazer dessa maneira. Mas mesmo assim, nós temos a responsabilidade de devolver nossos dízimos e nossas ofertas na casa do Senhor, porque isso é motivo de gratidão. Deus nos dá tudo que temos e por isso nós devolvemos parte de tudo aquilo que Ele nos dá na casa do Senhor. Vai aparecer no seu vídeo a conta da Igreja Presbiteriana de Canoas. Nós somos uma congregação da Igreja Presbiteriana de Canoas. Então você que entende que tudo que você tem vem de Deus, você pode depositar o seu dízimo e a sua oferta na conta da Igreja Presbiteriana de Canoas, que vai aparecer aí embaixo na sua tela. Vamos fazer a leitura ainda agora no Novo Testamento, em Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus. No capítulo 23, nós leremos também o versículo 23. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então, você que entende verdadeiramente que tudo que você tem vem de Deus, você deve priorizar isso em sua vida. Mas não faça isso apenas como uma obrigação. Faça isso de coração. E não abra mão de obedecer os preceitos da Sagrada Escritura. É isso que nós aprendemos na Santa Palavra do Senhor. Vamos cantar ainda mais um cântico espiritual. Palácios. Mais um cântico espiritual. Palácios. Inclinar-me-ei ante o teu trono, depositarei toda a minha vida, soberano reconhecerei o teu domínio e proclamarei: sou o teu servo, eterno Deus. Palácios, coroas, riquezas não tenho, a terra e o céu, tudo enfim te pertencem. Oferto minha vida, tudo sou pra ti, Jesus. Meus irmãos,
Nós chegamos agora ao ápice da nossa transmissão, que é a exposição da Sagrada Escritura, a pregação do Evangelho. Peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós leremos do versículo 14 ao versículo 41. Atos dos Apóstolos, do versículo 14 ao versículo 41. Diz assim a palavra do Senhor. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto, e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima, no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo ele entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mão de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo estas coisas, eles compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas.
Vamos orar mais uma vez. Santo e eterno Deus, Tua palavra foi lida nesse momento. Nós pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, para que possamos compreender as verdades da Tua Escritura. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós temos estudado durante esse tempo no livro de Atos dos Apóstolos. Temos feito uma série de sermões neste livro, Atos dos Apóstolos. E este sermão de hoje está intimamente ligado ao sermão da semana passada, que foi referente ao dom de línguas no Pentecostes. Foi em Atos 2, no começo do capítulo. Essa segunda parte do capítulo 2 é justamente a explicação daquele acontecimento por ocasião da descida do Espírito Santo. Lembremos que nós caminhamos por todo o primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos. Nós vimos que existia uma promessa, a promessa do Pai, a qual os apóstolos deveriam esperar essa promessa. E essa promessa se cumpre no capítulo 2 com o derramamento do Espírito Santo. A essência dessa promessa, podemos dizer que está no primeiro capítulo, no versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ou seja, o Espírito capacitaria os discípulos de Cristo a pregarem o Evangelho a toda criatura até os confins da terra. Esse é o objetivo central do derramamento do Espírito Santo: pregar o Evangelho a toda criatura. Lembremos também que o derramamento do Espírito aconteceu, muito provavelmente, primeiro naquelas 120 pessoas que estavam com os apóstolos, e depois em grande multidão de várias partes do mundo daquela época, que estava em Jerusalém por ocasião do Pentecostes. Aqueles homens falavam em língua, na língua materna daquelas pessoas de várias localidades, ou seja, eles falavam em línguas existentes, idiomas, e aquelas pessoas entendiam na sua língua materna. O que aconteceu ali foi um dom de línguas, mas línguas existentes. Isso precisa ficar claro em nossa mente. Naquele instante em que acontece o dom de línguas, as pessoas estavam entendendo o que estava sendo pregado, e a multidão fica atônita e perplexa com tão grande maravilha que estava acontecendo. Mas ocorre que no versículo 13 diz o seguinte: outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então é possível ver que havia crentes, mas também haviam incrédulos naquele lugar. E é a estes que Pedro direciona então o seu sermão, ou como diz na sua Bíblia, muito possivelmente, o seu discurso. O discurso de Pedro é justamente o texto que nós lemos hoje, do versículo 14 ao versículo 41. Então, algumas coisas para ficarem bem claras em nossa mente, nós precisamos considerar. E a primeira delas que eu gostaria de destacar aqui, ainda como contexto, é que aquele povo era predominantemente judeu. Então isso significa que eles possuíam pelo menos algum conhecimento da Escritura, eles possuíam. Então eles conheciam a Escritura Sagrada. Outra questão importante também é que o idioma materno daquelas pessoas, muito provavelmente era o aramaico. Portanto, é bem provável que Pedro tenha pregado na língua daquele povo, agora quando se dirige àquelas pessoas que ainda não haviam entendido o que estava acontecendo, justamente para que o povo compreendesse o que Pedro agora estava pregando. Eles precisavam entender a mensagem de Pedro. E ainda os seus costumes eram judaicos, irmãos. Inclusive a maneira deles contarem as horas. O judeu começava a contar as horas a partir das 6 horas da manhã. Por isso a zombaria daquelas pessoas e a indignação. A terceira hora mencionada no texto que nós lemos aqui equivale às 9 horas da manhã. Então é claro que o povo estava indignado porque eles pensavam: as pessoas estão embriagadas às 9 horas da manhã?
O fato é que apenas aqueles que haviam sido alcançados pelo derramamento do Espírito haviam entendido aquela manifestação. Justamente por esse motivo, para aqueles que não haviam sido alcançados, era necessário a explicação do derramamento do Espírito Santo. E esse é o tema do nosso sermão, a explicação do derramamento do Espírito. O texto deste sermão de hoje está dividido em 4 partes. Preste muita atenção nessa divisão. Interessante a divisão. Primeiro nós vemos uma introdução, depois nós vemos a citação da Escritura, depois nós vemos a explicação da Escritura e depois nós vemos a aplicação da Escritura. Eu vou repetir. Temos uma introdução, depois nós temos a citação da Escritura, a explicação da Escritura e, por fim, a aplicação da Escritura. A primeira parte que nós destacamos aqui é justamente o que eu chamei de introdução. Nós vemos isso no capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 16. Do versículo 14 ao versículo 16, Pedro vai chamar a atenção daquela multidão. Em meio a toda aquela zombaria que estava acontecendo, talvez vozes, muito alvoroço, risadas, muitas pessoas falando em voz alta, os apóstolos se levantam e Pedro ergue a sua voz. Aqui nós já podemos ver a capacitação do Espírito em Pedro, porque ele assume a liderança naquela ocasião e com intrepidez ergue a sua voz. Note a ousadia, a coragem de Pedro. Ele não ficou apenas em pé, ele encarou aquela multidão e os seus companheiros de ministério o apoiaram ali. Então, Pedro estava amparado pelos seus companheiros de ministério e estava capacitado pelo Espírito Santo. Então ele se levanta, ergue a voz e com intrepidez encara aquela multidão. Pedro se dirige de maneira respeitosa àquele povo. Ele se identifica com eles, ele lhes prende a atenção. E ele diz: varões judeus, prestem atenção nas minhas palavras. Pedro então inicia o seu discurso com uma refutação. Eles não estão embriagados como vocês estão pensando. Lembremos que devia ser entre 8 e 9 horas da manhã. Além disso, muito provavelmente aqueles judeus estavam em jejum, porque normalmente nos sábados e em dias festivos, como o dia de Pentecostes, que era a ocasião, os judeus não comiam antes do meio-dia. Estar embriagado naquele horário e naquela ocasião seria como uma blasfêmia aos costumes daquele povo. Então ele prepara o caminho, chamando-lhes a atenção para fazer aquilo que ele fora capacitado pelo Espírito Santo para fazer: pregar o Evangelho. No versículo 16 ele diz: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Então Pedro passa a expor as Escrituras. Ele cita o Antigo Testamento. Nós lemos aqui na nossa liturgia o livro do profeta Joel. Pedro agora faz a citação da Escritura. Nós vemos isso do versículo 17 ao versículo 21. A partir do versículo 17, Pedro passa a citar essa profecia de Joel. É como se Pedro estivesse dizendo, se fosse nos dias de hoje: abram suas Bíblias no livro do profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28, como eu fiz aqui na nossa liturgia hoje, conforme nós lemos aqui. É claro que há algumas adaptações por causa do contexto, mas o que nós vemos aqui é Pedro interpretando a profecia de Joel à luz daqueles acontecimentos. Nesse sentido, irmãos, nós entendemos que as profecias podem ter um duplo cumprimento. As profecias podem ter um duplo cumprimento. Pedro está dizendo que os últimos dias foram inaugurados com a vinda de Cristo. Os últimos dias foram inaugurados. Mas a Bíblia nos fala também sobre o dia do Senhor, um juízo final. O próprio apóstolo Pedro falou sobre esse dia em sua carta. Em 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 7, ele falou assim: ora, os céus que agora existem e a terra
pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens. Haverá, assim, um juízo final, que é antecedido pelos últimos dias. E estes últimos dias começaram com a vinda do Messias e irão terminar no dia do Senhor. Mais uma vez, nós vemos o cumprimento da profecia de Joel no derramamento do Espírito. E aqui há algo também muito interessante, porque esse derramamento do Espírito implica a capacidade dos filhos e filhas profetizarem, terem visões e sonhos, homens e mulheres profetizando. Então aqui é preciso entender, irmãos, que no Antigo Testamento, Deus se revelava por meio de profetas, por meio de sonhos, visões e profecias, muitas vezes relacionadas ao futuro, como a própria profecia de Joel. Mas esse método era utilizado por Deus antes da vinda de Cristo. No Antigo Testamento, Deus falou pelo Filho. Mas em Hebreus, no capítulo 1, versículos 1 e 2, nós lemos o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Portanto, meus irmãos, o que Pedro está dizendo é que o cumprimento dessa profecia não aponta para a continuidade dos sonhos e visões, mas para a necessidade da pregação. Foi por esse motivo que o Espírito Santo foi derramado, para capacitar pessoas a pregar o Evangelho. Tudo está relacionado com a pregação do Evangelho. Sinais e prodígios aconteceram não só enquanto Cristo esteve em carne na terra, mas por meio dos apóstolos também. O próprio dom de línguas, conforme pregado no sermão passado, pode ser considerado um prodígio. Afinal, algumas pessoas falavam idiomas existentes e todos entendiam em sua própria língua materna. Mas como entender os sinais? Fogo e vapor, vapor de fumaça, o sol se convertendo em trevas e a lua em sangue. Irmãos, mais uma vez nós vemos a riqueza do cumprimento duplo da profecia. Tudo aponta para Cristo. Nós podemos entender que essa profecia foi cumprida na morte de Jesus Cristo, na crucificação, conforme narrado por Lucas, capítulo 23, versículo 44, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra. Mas também isso pode se referir aos eventos futuros da segunda vinda de Jesus Cristo. Mas o fato, meus irmãos, é que a profecia aponta para Cristo. A profecia aponta para Cristo. Nós não podemos entender esse texto como um salvo-conduto para que sonhos e visões e profecias dos mesmos moldes do Antigo Testamento ainda aconteçam hoje. Porque o texto está dizendo que tudo está relacionado com a pregação, com a mensagem do Evangelho sendo espalhada. Tudo aponta para Cristo. A profecia aponta para Cristo. E é o que Pedro mostra a partir do versículo 22. E aí nós vemos a explicação da Escritura. A partir do versículo 22 até o versículo 36, nós vemos isso. É certo que havia divergências acerca de quem era Jesus Cristo, de quem era o Messias, ou se o Messias era de fato Jesus Cristo. Por isso Pedro começou com a Escritura, porque quanto à Escritura não havia divergências. Aquele povo conhecia as Escrituras. Então Pedro fala, varões israelitas, ou homens de Israel. Assim Pedro está lembrando o povo da aliança de Deus, da aliança que Deus fez com Israel. Pedro então se identifica com aquele povo, como um pastor deve se identificar com as ovelhas de Cristo. E então ele passa a apresentar a Cristo. Ou seja, Pedro leu a Escritura,
ou citou a Escritura, e agora ele passa a pregar o Evangelho. Pedro apela para o conhecimento do povo acerca dos feitos e da morte de Jesus Cristo. Mas também ele fala que tudo aconteceu conforme o desígnio de Deus. Aqui nós vemos dois temas teológicos importantes, irmãos, trabalhados por Pedro. Nós vemos a soberania de Deus em designar tudo o que estava acontecendo, mas nós vemos também a responsabilidade humana em entregar o Filho de Deus para morrer na cruz. Pedro passa a pregar o Evangelho de Jesus Cristo àquele povo. Aquele homem que fez prodígios e milagres no meio do povo, os quais vocês viram acontecer, Deus realizou tudo aquilo por intermédio de Jesus. Aquele que foi entregue por vocês para morrer na cruz, embora vocês sejam responsáveis por sua morte, ele só se entregou para cumprir o determinado desígnio de Deus. Aquele homem é Jesus. Aquele a quem a morte não pôde deter, pois ele ressuscitou ao terceiro dia. Aquele homem é Jesus. Aquele que, conforme as palavras de Davi, está assentado à destra de Deus. Davi morreu e continua morto, mas Jesus Cristo morreu e seu túmulo está vazio. Aquele homem é Jesus. Tenho certeza de que aquele Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Este é o Messias a quem a Escritura menciona. Este é o Cristo anunciado pelos profetas. Pedro apresenta a Cristo, o Messias, o Filho de Deus, para aquela multidão. Pedro está mostrando aqui na prática a capacitação do Espírito Santo na pregação do Evangelho de Cristo. E aqui também há algo que nos chama muito a atenção e precisa ser muito bem esclarecido, estar muito bem esclarecido na mente dos cristãos, para que eles não se deixem levar por qualquer vento de doutrina. Preste bem atenção. Pedro era um apóstolo legítimo, escolhido pelo próprio Jesus Cristo. Pedro tinha acabado de receber o Espírito Santo, a capacitação do Espírito, para que ele mesmo fosse boca de Deus naquele momento. Entretanto, Pedro, no seu primeiro sermão, não trouxe uma nova revelação. Ao contrário, ele citou as Escrituras. No seu primeiro sermão, depois da capacitação do Espírito, Pedro citou as Escrituras. Primeiro ele cita Joel, conforme nós lemos na liturgia, Joel 2, 28 ao 32. Depois ele cita o Salmo 16, conforme também nós lemos aqui na liturgia, do verso 8 ao verso 11. E por fim, ele cita o Salmo 110, verso 1, que diz assim: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Pedro está dizendo que a Escritura é a palavra de Deus, e que é ela que nós devemos seguir. É nela que nós encontramos Cristo. O Antigo Testamento aponta para Cristo. E Deus se revela, Deus fala através da Escritura. Deus fala ou falou por meio do Filho. E se Deus se revela na Escritura, e se Deus nos últimos dias nos falou pelo Filho, não há mais necessidade de profecias nos mesmos moldes que nós víamos no Antigo Testamento, porque Deus já falou tudo de maneira definitiva na sua palavra, na Bíblia. Nós não precisamos viver buscando coisas novas. Nós precisamos conhecer a palavra revelada. Deus fala conosco por meio da Sagrada Escritura.
que é preciso agora é pregar e aplicar a Escritura. E é isso que nós vemos a partir do versículo 37, a aplicação da Escritura. As palavras de Pedro trazem à memória a omissão daquelas pessoas quanto à crucificação de Jesus Cristo. Muitos deles até concordaram com sua morte de cruz. Aquelas pessoas não aceitaram as palavras de Jesus Cristo, simplesmente o rejeitaram. Mas quando Pedro, cheio do Espírito Santo, profere aquelas palavras, as escamas de muitos caíram naquele instante. A palavra de Deus lhes revelou a culpa de terem crucificado o Messias, o Cristo, de tal forma que o coração deles ficou compungido. O Evangelho cortou o coração daqueles homens, e eles então perguntaram: que faremos, irmãos? Repare que a resposta de Pedro não é um simples aceita Jesus. A resposta de Pedro não é um simples aceita Jesus, mas é um grande e sonoro arrependei-vos. Arrependam-se. Pedro confrontou aquelas pessoas. O Espírito Santo tirou as escamas dos seus olhos, de forma que muitos entenderam o Evangelho e reconheceram o senhorio de Cristo naquele momento. Repare que nesse momento aqui, aqueles homens que estavam zombando, se referem aos apóstolos, chamando-os de irmãos. Aqui já existe, de certa forma, um elo espiritual, uma identificação com os apóstolos. Aqueles acontecimentos do Pentecostes, para muitos, já não eram mais considerados como loucuras. Outro fator extremamente importante aqui é o fato de Pedro falar: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados e recebereis o Espírito Santo. Qual era a evidência de que eles tinham sido alcançados pelo Evangelho? O arrependimento. Qual era o sinal do ingresso no povo de Deus? O batismo. Então, nesse sentido aqui, o batismo de João Batista e o batismo cristão têm o mesmo sentido. A diferença é que João Batista batizava antes do Espírito Santo ser derramado. João Batista também apontava para Cristo, aquele que ele mesmo disse que não era digno de lhe desatar as sandálias. Pedro não está mostrando aqui o Espírito Santo como uma segunda bênção. Todo aquele que se arrepender e for batizado, receberá o dom do Espírito. Aquele mesmo Espírito prometido aos apóstolos. No capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essa promessa é para todos a quem o Senhor, nosso Deus, chamar. É para todos aqueles a quem o Senhor, nosso Deus, chamar. Todos são os que são chamados pelo Santo Espírito de Deus. Recebem o dom do Espírito. Em todos os lugares. Em todos os lugares. Pessoas de todas as gerações. Não depende de raça. Não depende de classe social. Não depende de grau de parentesco. Não depende da localização geográfica. Depende do chamado do Senhor, depende do chamado eficaz do nosso Deus. Este sermão que Pedro proferiu aqui foi apenas, ou que Lucas registrou, foi apenas o resumo do sermão de Pedro. O próprio texto diz que Pedro ainda falou e exortou com muitas palavras, mas o texto termina assim: então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas.
Então, de acordo com o texto que nós lemos aqui, irmãos, quem foram aqueles que lhe aceitaram a palavra? Aqueles que antes tiveram o coração compungido pelo Espírito. Aqueles que antes foram chamados pelo Senhor nosso Deus. Aqueles lhe aceitaram a palavra. Aqueles aceitaram a palavra. Portanto, irmãos, nós vimos aqui que a Escritura toda aponta para Cristo. Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou o Evangelho. E todos aqueles que foram chamados por Deus tiveram seus olhos espirituais abertos e se arrependeram e reconheceram o senhorio de Cristo. E naquele dia, quase 3.000 homens foram convertidos ao Senhor. Diante disso, diante de tudo que nós vimos aqui, eu gostaria de destacar aqui pelo menos 2 aplicações, e assim eu finalizo este sermão. E a primeira aplicação que eu gostaria de destacar é extremamente importante. Não vive em busca de sonhos, revelações e manifestações espetaculares. Viva ansiando por ouvir a voz de Deus através da pregação da palavra. Porque essa palavra é a revelação definitiva de Deus. Somente da palavra do Senhor você não pode desconfiar. Portanto, não viva buscando revelações, visões espetaculares. Viva ansiando pelo alimento sólido, a pregação da palavra do Senhor. E por fim, se o Espírito Santo compungiu o teu coração com essa mensagem, a mesma resposta de Pedro àquelas pessoas vale para você também. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Confesse o seu pecado diante do Senhor, e só assim você desfrutará da habitação do Santo Espírito de Deus. Se essa palavra fez sentido para você, se você teve nesse momento os seus olhos espirituais abertos, arrependa-se dos seus pecados e reconheça o senhorio de Cristo. Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Ele é a palavra que se fez carne e veio habitar entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como o unigênito do Pai. Esse Jesus Cristo é aquele a quem os profetas profetizavam. Esse Jesus Cristo é aquele a quem Davi falava. Esse Jesus Cristo é aquele a quem a Escritura toda aponta. O único caminho, verdade e vida para ir até o Pai é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, arrependa-se dos seus pecados. Reconheça o senhorio de Cristo. Declare que Jesus Cristo é teu único e suficiente Salvador. E goze de vida eterna e comunhão plena com Deus. Vamos orar. Eterno e soberano Deus, tua palavra foi pregada nessa noite. E o nosso coração ferve, porque a tua palavra corta o nosso coração. Tua palavra tira a venda dos nossos olhos. Teu Santo Espírito nos regenera, de tal forma que nós podemos entender a verdade do Senhor,
enxergar a luz do teu evangelho. Converte o coração destes que escutaram essa mensagem. Corta-lhes o coração, ó Deus, para que eles se arrependam dos seus pecados e reconheçam o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Ó Deus, opera no teu povo. Chama aqueles a quem o Senhor escolheu chamar. E que teu nome seja glorificado por isso. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final deste sermão. Mas antes de encerrarmos essa transmissão, vamos cantar a bênção apostólica. Vamos cantar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reine aqui. Reine para sempre, reine para sempre, reine para sempre. Amém. Chegamos ao final de mais uma transmissão das nossas exposições bíblicas. Quero aqui apenas dar alguns avisos. Durante essa semana ainda nós temos a nossa congregação ainda de portas fechadas. Assim que tivermos mais notícias, nós divulgaremos em nossas redes sociais, mas por enquanto tudo continua como está. Mas isso não impede de você se aproximar de Deus, isso não impede de você ter comunhão conosco mesmo à distância. Então eu quero te convidar a participar conosco das nossas programações que temos feito em nossas redes sociais. Na terça-feira nós temos o encontro que antes fazíamos em nossas casas, cada dia nós fazíamos em uma casa. Por enquanto, cada um faz em sua casa, e nós chamamos essa programação de céu. Se você quer vir para o céu, você pode entrar em contato conosco, e nós passamos o link, nós fazemos essa programação via Zoom. Então você é nosso convidado especial a participar conosco dessa reunião, comunhão, evangelização e oração. Na quarta-feira temos também uma live, cujo tema é o Espírito Santo e a Igreja, segurança, desafio e esperança. Nós estamos estudando um tema que complementa o estudo que estamos fazendo, os sermões que estamos fazendo em Atos dos Apóstolos. Portanto, se você quer ter uma compreensão melhor da Sagrada Escritura, nos acompanhe também na quarta-feira, a partir das 20 horas, o Espírito Santo e a Igreja, segurança, desafio e esperança. Também, na sexta-feira, nós temos feito uma live musical, Musicalizando com Cristo. Nós temos chamado essa programação. Musicalizando com Cristo, temos tido um grande alcance. Você pode ser mais um alcançado por essa live também. Cantamos várias canções, nós exaltamos o nome do Senhor, cantamos canções também para crianças. Então, junte sua família, junte seus filhos, compartilhe as nossas programações nas redes sociais, para que possamos espalhar o Evangelho a toda criatura. Então você é nosso convidado especial a participar conosco de todas as nossas programações nas nossas redes sociais. Se inscreva no nosso canal do YouTube, ative o sininho para receber as nossas notificações, curta lá, nos siga na nossa página no Facebook e também no Instagram, e que possamos então espalhar a mensagem do reino por meio também das redes sociais. Que Deus vos abençoe e tenham todos uma ótima semana debaixo dos cuidados paternais do nosso Deus. Pai, Tu és fiel, eu creio em Ti, Teus caminhos e Teu santo agir.
Deus presente sempre a me guardar. Quem sou eu pra poder questionar dos teus planos, como duvidar? Eu nada posso além de confiar. A minha fé e o meu amor firme, descansarei, confiarei em ti. Mesmo se meus olhos não veem, tu és Deus, sei que tens o melhor para mim. E mesmo se as lágrimas me detêm, tu és Deus, este é o teu melhor para mim. Pai, me ensina a te enxergar, a crer que no controle tu estás, e o sofrimento nunca é em vão. És eternidade, vive em mim, certeza de que não perecerei no fim, a esperança em meu coração. Pois nada foge dos planos teu, Senhor. Descansarei, confiarei em ti. Mesmo se meus olhos não veem, tu és Deus, sei que tens o melhor para mim. E mesmo se as lágrimas me detêm, tu és Deus, este é o teu melhor para mim. Mesmo se o sol parar de brilhar, se a chuva não fizer brotar, se meu plano se arruinar, se meu corpo em doença sofrer, se por ti eu tiver de morrer, tua vontade se cumpre em meu ser. A minha fé e o meu amor firmei. Descansarei, confiarei em ti. Mesmo se meus olhos não veem, tu és Deus, sei que tens o melhor para mim. E mesmo se as lágrimas me detêm, tu és Deus, este é o teu melhor para mim. Viverei teu melhor para mim.